Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, amém? Estou aqui, amados, fazendo mais um vídeo de poucos minutos. Eu estou aqui no monte, amém? Tem uma tenda de oração aqui, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá? É um lugarzinho aqui que a gente ora, amém? Não tem muita iluminação, amém? Estou aqui consagrando ao Senhor, fazendo a função de profeta, né? Buscando de Deus a direção para passar para o povo. E eu quero aqui fazer mais um vídeo falando acerca das lideranças de pastor que não foi o Senhor, irmãos. Não é o Senhor levantando eles, tá bom? Então, como eu disse em outros vídeos, sobre essa parte eu posso falar porque eu também sou pastor. Então, não sou aqueles que ficam criticando pastores e eles não sabem o que é ser pastor. Então é diferente, eu sei o que é ser pastor. Tenho 18 anos no Evangelho, amém, 18 anos na presença de Deus, e tem um bom tempo aí que vão aprendendo com os pastores, tenho aí cuidado aí da obra de Deus, né, no nome de Jesus, e tenho cerca de uns 12 anos que eu lidero igreja como pastor, tá bom? Então aprendi, né? Comecei do início, amém, como uma pessoa que precisava se libertar, me libertei, tive um encontro com Cristo, é assim como está na Bíblia, os apóstolos, antes de pregar, tiveram encontro com Cristo, tiveram ali um preparo com o Senhor, foram nomeados pelo Senhor, o Senhor deu a eles toda a condição, e hoje eu acredito muito, irmãos, pelo que eu tenho visto, o erro dos pastores ao levantar outros pastores que não têm condição, irmãos. Não foram preparados pelo Espírito de Deus. Então, você sabe que a condição quem dá é o Senhor. Sabemos disso. Mas não pode pôr na obra sem a condição. Porque eles vão fazer muita coisa que não agrada a Deus. Você sabe que nos dias de hoje as pessoas estão cometendo um erro de fazer a obra de Deus do jeito que elas querem. Então existe uma grande diferença entre você fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer e entre você fazer a obra de Deus do jeito que você quer. Você entendeu? Tem muita diferença, tá? Quando a gente faz do jeito que Deus quer, a gente vê os frutos que Deus vai produzir, os frutos do Espírito que está conosco. Você entendeu? Então, numa obra pastoral, quais são, vamos dizer assim, uns frutos do espírito da obra? Ora, o pastor ele cuida de rebanho, ele trabalha para a salvação, ele tem que ganhar almas, tem que cuidar das almas. Então, se o pastor cuida das almas, irmão, no mínimo, tem que ter batismo nas águas na igreja dele. Certo? Tem que batizar as pessoas nas águas, tem que ganhar. Mas por que essas igrejas, elas são abertas, não batiza ninguém, irmãos? Passa um ano inteiro, não batiza ninguém. Sabe por que não batiza ninguém? Porque não está ganhando ninguém. Não está ganhando ninguém, não está evangelizando o católico que fica idolatrando a imagem. Ele não evangeliza um espírita, um viciado. Esses pastores levantados pelo homem, quais são a obra deles? Eles, se tiver algum parente deles em outra igreja, eles já querem arrastar porque são parentes deles. Eles têm esse tipo de visão de tirar obreiros das outras igrejas, tirar os membros das outras igrejas, que já aprenderam a servir Jesus, já aprenderam a ser um dizimista, foram libertos, aprenderam a fazer a obra. Então eles vão em busca dessas pessoas para ficar com eles em troca de cargos, eles ficam oferecendo cargos. Eles não estão ganhando ninguém para Jesus, irmãos. Por que esses homens que lideram a igreja hoje não ganham alma para Jesus, irmãos? Não faz o trabalho de ganhar alma, irmãos. Não faz o trabalho de tirar as pessoas do mundo. O trabalho deles é tirar as pessoas das igrejas dos outros para a igreja deles. Isso não é obra de Deus.
quero ler aqui para os irmãos no livro Colonicenses, capítulo de número 3, versículo 17. Diz o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tende em nós. Então Paulo está dizendo, irmãos, sejam meus imitadores. Observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Paulo está dizendo assim, irmão, veja o jeito que a gente faz a obra. Observa os irmãos que faz a obra do mesmo jeito que a gente. É lógico que há ministério diferente. E aqui ele não está falando acerca de ministério. Aqui ele está falando acerca da obra, o evangelho de Cristo é ganhar alma, irmãos. Não é ficar competindo quem tem mais unção. Não é ficar competindo quem tem mais igreja. Não é ficar competindo quem tem mais membro. Isso é visão do diabo, visão carnal, visão de pastor carnal. Visão de pastor invejoso. Né? São invejosos, querem tomar o rebanho do outro ali. Não é obra de Deus, é obra diabólica e obra terrena. Está escrito no livro de Tiago, irmãos. Que é onde há inveja, isso é uma sabedoria diabólica e terrena. Livro de Tiago, capítulo 3. Então Paulo está falando aqui, observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Paulo pregava a salvação. Paulo ganhava as almas. Paulo era usado nos dons, mas ele ganhava almas. Tinha batismo nas águas. As pessoas deixavam o sistema religioso para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Aí eu pergunto para você, por que não tem isso nessas igrejas? Por que não vê uma pessoa, um jovem sair do mundo e aceitar Jesus lá? Por que não sai um bêbado do bar e vai aceitar Jesus lá? Por que, irmãos? Por que eles não ganham um afastado do mundo? Eles ficam indo atrás das pessoas que já têm as suas igrejas. Porque são o diabo usando eles. É o diabo usando essas pessoas. Isso não é obra de Deus. É uma falsa igreja, um falso pastor. Então eu quero aqui narrar mais um fato que eu acompanhei sobre pastores. E eu quero dizer que são reprovados por Deus. Tá bom? Não vou citar nomes, tá? Porque o Senhor mandou eu fazer, não mandou eu defamar ninguém. Mas o Senhor mandou eu pregar a palavra de Deus, né? E trazer a verdade. Então eu posso falar a verdade a qual eu conheço. Então eu quero citar mais um fato aqui, que eu reprovo. Eu, pastor Wanderson, eu reprovo. A cada 10 pastores que existe por aí, irmãos, se você for fazer um teste com eles, eu sou pequenininho, mas se eu for fazer um teste com eles, pela realidade espiritual que me foi dada, a cada 10 pastores, eu vou reprovar em torno de 7, de 5 a 7. Porque eles, primeiramente, o interesse deles, o foco deles estão errado. Foram levantados de forma errada. Então, se você levantar de forma errada, você vai trabalhar errado. O foco vai ser errado. Você entendeu? Então, exemplo, quero citar aqui. Tem aí um tempo atrás, irmãos, apareceu um irmão lá na igreja. Vou chamar de irmão, né? Não vou falar outro nome. E esse irmão, ele tinha um desejo de fazer a obra, mas ele não era obreiro em igreja nenhuma, não foi consagrado a obreiro em igreja nenhuma, mas ele apenas tocava um instrumento, né? Tocava violão. E eu vendo ali, né? Que ele queria tocar violão ali para a glória de Deus, né? Então eu comecei a fazer alguns testes, assim, dar uns espacinhos pequenos para a pessoa ir se soltando, né, irmãos? E a minha igreja é assim, antes de eu colocar alguém na obra, pessoa de fora, eu peço para eles ficar no mínimo 1 mês como membro, para eles conhecerem a igreja, né? Para quando eles entrar na obra que a gente faz, para eles já saber qual é a obra que eles estão entrando, né? Para não ser aquela coisa chata, eu entrei, mas não é isso que eu queria, tal, não é aqui e tal. Então eu já peço que eles venham conhecer o trabalho da igreja primeiro. Então nesse intervalo,
esse irmão não chegou a ficar lá, irmãos, nem 2 meses na igreja. Aí ele disse, olha, eu vou fazer uma viagem, visitar uns parentes da minha esposa e tal, em tal lugar. Quando eu voltar, aí a gente pega firme na obra, tal. E amém, falei, tá bom, irmão, Deus abençoe, vai na viagem, vai na paz do Senhor, Deus abençoe. Quando esse rapaz volta de viagem, irmãos, ele veio me procurar, dizendo o seguinte, não, quero avisar aí pro pastor que eu recebi uma missão lá na Bahia, lá de um pastor. Eu recebi a missão de abrir igreja aqui, e agora eu sou pastor, vou abrir igreja. E não deu para falar muito com ele, porque ele me procurou assim no horário de culto, não tinha como estar falando com ele, já era, o horário estava em cima já de a gente iniciar o culto. E há muita gente já sentada nas cadeiras, não tinha condição de estar conversando com ele. Falei, ó, vem depois aí que a gente conversa, irmão. Eu vou te instruir direitinho, porque não é assim. Mas foi a mesma coisa, não fala nada. E então esse homem, olha só, nunca foi obreiro, nunca cuidou de almas, nunca foi auxiliar de pastor, sem experiência nenhuma, sem estrutura nenhuma, porque eu conheci ele. Abriu a igreja. E o que aconteceu? As pessoas que ele tinha amizade, ele tirou da minha igreja, inclusive foram as pessoas que a gente batizou nas águas, ele tirou da minha igreja e levou com eles. Esses jovens estão no mundo. O jovem está fumando maconha, está no mundo. Ele tirou da minha igreja para andar com ele, o jovem está no mundo, irmãos. O jovem está no mundo, irmãos. Aí eu fui evangelizar o jovem, perguntei pro jovem, falei, irmão, por que você saiu, irmãos? Para seguir o rapaz lá, ele falou, mas é porque eu tinha muita amizade com ele. Ele era muito meu amigo. Eles confundiu. Aí o jovem está no mundo até hoje, irmãos. Aí o que acontece também? Esse pessoal, ele se utiliza do grau de parentesco que eles têm com as pessoas. E esses parentes são de outras igrejas. Então ele se utiliza do sentimento familiar para tirar essas pessoas da igreja delas e vir para essas igrejas deles, dizendo que Deus mandou, Deus revelou, a troco de cargos. Então eles têm uma certa tática de chegar na pessoa e falar assim, você é o que na sua igreja? A pessoa fala, ainda tô caminhando e tal, né? Deus está levantando. Não, você já é missionária, Deus já revelou que você é missionário, o pastor lá tá te barrando, o pastor lá tá te segurando. Que na minha igreja a gente tem um processo chamado discipulado. Antes da gente levantar oficialmente na obra, a gente tem um trabalho chamado discipulado, onde dentro desse trabalho, esses voluntários obreiros vão ter acesso à obra, vão ter contato à obra, vão ter contatos com expulsar demônios, várias coisas. Quando eles entrar oficialmente na obra, aquilo já está dentro deles. Então eles vão conseguir fazer uma boa obra, essa direção que eu recebi. Então, nessas igrejas já não existe discipulado. E está errado. Jesus Cristo falou, fazei discípulos, ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações. Esses pastores não fazem discípulo. Ele já arranca da igreja dos outros, dando cargo, oferecendo cargo. Então eu reprovo isso. Esse homem não é pastor, não vou falar o nome dele, nem a igreja que ele abriu. E por isso que não tem batismo nas águas nessa igreja. Não tem libertação, irmão. Não tem cura, não tem milagre, irmãos. Não acontece milagre, só tem cantoria. Só tem cantoria e as pessoas ficam ali, ó, naquele vazio de alma. Então quero dizer que esse tipo de pastor está reprovado. Não está aprovado para cuidar de ovelhas. É claro perceber que não foi Deus que o enviou, foi enviado pelo homem. Amém? Fica com essa palavra. Então o apóstolo Paulo, ele também fala assim, ó. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque a obra que esses pastores fazem não é uma obra, irmão, para a salvação, para a glória de Deus. Eles estão fazendo uma obra
de tirar as pessoas da igreja dos outros para ficar com a deles. E assim, eles não produzem uma obra que traz salvação. Eles não se preocupam em fazer uma obra para trazer transformação de vidas. Geralmente, quando você já vai lá, já recebe uma revelação para ficar lá. A minha igreja é diferente. Quando as pessoas são enviadas lá, não fica recebendo revelação para ficar lá. Elas recebem libertação. Elas recebem cura. Elas recebem transformação. A depressão vai embora. Então, infelizmente, são inimigos da cruz de Cristo. É uma obra de espírito enganador. São obra de pastores invejosos que ficam com inveja da unção de outros irmãos. E por eles não ter o Espírito de Deus para trabalhar para a salvação, então eles não evangelizam os perdidos. Eles ficam indo atrás das pessoas que já têm igreja, já têm a direção do Senhor, e ficam ali com palavras fingidas, né? Quero aqui também ler aqui, que a Bíblia diz, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é esta na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Qual é a prova que eles só se preocupam com as coisas terrenas? Eles não batizam ninguém nas águas. Eles não ganham mundanos. Eles não ganham desviados. Eles não ganham pessoa que serve ao mundo. A igreja deles são reunida por pessoas que saíram de outras, que eles tiraram de outras igrejas. E principalmente porque são famílias, você entendeu? Familiares, são primos, são essas coisas aí, entendeu? Aí ficam pelo laço familiar. Você vê que foge do trabalhar do Espírito de Deus. Foge, tá bom? Em outro vídeo eu quero falar sobre essas coisas de questão familiar, laço sanguíneo, né? Referente à obra do Espírito Santo, a gente vamos analisar na Bíblia o que o Senhor Jesus falou acerca disso. Será que os irmãos de Jesus, filho de Maria, eles tinham a direção de Deus para andar com Jesus Cristo? Próximo vídeo a gente fala sobre isso, amém? Segue mais um vídeo, pastores reprovados por Deus, certo? Se eu pegar 10 deles, pelo menos, talvez, 3 pastores eu aprovo como pastor. Provavelmente 7 deles eu ponho para fazer libertação, se libertar. Porque muitos deles entram na obra com demônio. Eles entram na obra sem ser libertos. Infelizmente, amados. Infelizmente. Isso tem na igreja grande e igreja pequena, tá bom? Deus te abençoe. Fica com essa palavra. Cuidado, que são pastores inimigos da cruz de Cristo. São pastores que o Senhor não levantou. Cuidado com eles. Amém? Deus te abençoe.